Oi pessoal, tudo bem? Canal do Fábio Fidelix, mais um vídeo no ar e a gente vai falar aqui de Galvão Bueno porque o ex-narrador esportivo da TV Globo, em entrevista à Folha de São Paulo, revelou que em 2011 o Luciano do Vale estava para voltar para a Rede Globo e foi uma ideia do próprio Galvão Bueno. Olha, eu vou explicar essa situação para vocês, tem muita coisa para comentar sobre isso. Peço aquela super colaboração rapidinho aí, você não paga nada, é só fazer sua inscrição no canal do Fábio Fidelix se você gosta desses conteúdos, deixar o seu joinha, o seu like no vídeo é muito importante também. Olha, no domingo retrasado, a Bandeirantes, a Band, fez uma homenagem ao Luciano do Vale, né, pelos 10 anos do falecimento do narrador, ele que morreu no dia 19 de abril de 2014, e no Show do Esporte teve um especial ali, né, uma homenagem ao Luciano, com participação de vários narradores, de praticamente todas as emissoras do Brasil, emissoras importantes do Brasil. Por exemplo, o próprio Galvão participou, né, falou sobre o Luciano do Vale, o Luiz Roberto, o Cléber Machado, que hoje está no SBT, o André Henning, narrador da TNT Sports, do Max. Também teve Oliveira Andrade, Theo José, Nivaldo Prieto, o Everaldo Marques, né? Foi até um momento emocionante, né, com o Everaldo Marques, que ele fez lá a narração das 500 milhas de Indianápolis, né, quando o Emerson Fittipaldi venceu e tal. Ele narrou igualzinho, né, o Luciano do Vale, ele é fã, né? Tem como inspiração o Luciano e o próprio Galvão, segundo o Everaldo Marques. Mas teve um momento nesse especial que o Luiz Roberto disse que o Luciano do Vale estava para voltar para a Rede Globo ali em 2010, 2011, e que o Galvão poderia confirmar essa informação. Pois é, em entrevista então à Folha de São Paulo, o Galvão, né, confirmou isso, dizendo que ele era um dos mais entusiasmados, né, pela volta do Luciano do Vale, seria em 2011 isso. E aí eu parei, pensei, analisei, será que eu não vou duvidar disso, né? Luiz Roberto falou, o próprio Galvão, né, confirmou isso. Não estou duvidando aqui de que isso realmente ocorreu em 2011. Mas tem alguns detalhes para a gente analisar aqui, né? Por exemplo, em 2011, o Luciano do Vale, ele estava ali aguardando a Copa do Mundo de 2014, como narrador da Band, e ele seria o principal narrador da Band de 2014. Infelizmente, ele faleceu há 2 meses da Copa do Mundo do Brasil, de 14. Então, ele deixaria a Band para ir para a Rede Globo, porque o Galvão Bueno, ele não iria abdicar da posição de principal narrador da Rede Globo, né, para colocar ali o Luciano do Vale no seu lugar. Jamais. Você acha que isso aconteceria? Então, o Luciano iria para a Globo para ser o quê? Um narrador número 2, número 3? Quem perderia espaço? O Cléber Machado? O próprio Luiz Roberto? Alguém perderia espaço, né, com a chegada do Luciano? É uma coisa, né? Não é meio estranho? Eu acho meio estranho. Eu queria saber a sua opinião. Manda aí nos comentários. Então tem esse detalhe, né? Por que o Luciano deixaria a Band para ser o número 1, né? Onde ele era o número 1, sempre foi o principal narrador. Com a Copa do Mundo chegando em 2014, era um sonho do Luciano do Vale narrar a Copa do Mundo aqui no Brasil. E também tinha a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Como eu já disse, infelizmente isso não aconteceu, né? Ele morreu aí às vésperas do Mundial de Futebol no Brasil. Outro detalhe interessante. Em 2011, o Luciano do Vale, ele... Olha, para mim, o Luciano, no auge da carreira, o auge da carreira do Luciano foi nos anos 80 e também nos anos 90. Principalmente na década de 80, ele era imbatível, né? Pela voz, pela vibração, né? Pela técnica. O Luciano do Vale era um baita narrador nos anos 80, até a década de 90. Depois caiu um pouco a partir dos anos 2000. Não é que estava ruim, não. Mas é normal, né? Ele era tão bom, ele era espetacular, fantástico, né? Era acima da média, uma coisa incrível as narrações do Luciano do Vale, quem acompanhou, né, nos anos 80 e 90. Mas depois começou a cair, como acontece aí com vários e vários narradores. Com quase todo mundo isso acontece, né? É normal, somos seres humanos. Mas em 2011 o Luciano não estava bem. É isso que eu não consigo entender, né? Porque eu me lembro, no final dos anos 90, a Sônia Abrão, a jornalista Sônia Abrão, que tem um programa seu na Rede TV, ela escrevia num jornal e ela publicou no final dos anos 90 que o Luciano do Vale voltaria para a Rede Globo. Depois acabou não se confirmando, alguma coisa aconteceu, eu me lembro naquela época. Mas ali o Luciano ainda estava narrando num nível muito bom, né? Ainda no final dos anos 90. Agora, em 2011, é bom lembrar que o Luciano teve até um problema
grave, né? Num jogo Santos e Palmeiras, eu me lembro aqui, ele começou a trocar o nome dos jogadores, ele estava completamente perdido. Nas redes sociais, sabe como é que é, né? Muita gente dizendo, nossa, o Luciano do Vale tá bêbado narrando esse jogo. Santos e Palmeiras, né? Santos e Palmeiras foi o jogo. E depois a gente ficou sabendo que ele teve um AVC, né? Inclusive ele foi afastado, ficou um bom período afastado ali da Bandeirantes e teve dificuldades até para falar, teve que fazer, né, fazer o tratamento ali com um fonoaudiólogo para voltar a falar, que o Luciano do Vale teve problemas para falar depois desse AVC. Então, e ele já não vinha bem, né, ali. A Copa de 2010 ele narrou, né, narrou ali, ok, pela Bandeirantes, narrou até bem, né, a Copa da África, aquela Copa que o Brasil foi eliminado pela Holanda, né, de virada. Mas eu já vi o Neto falando, muita gente falando que o Luciano já não estava bem em 2010, ele tinha muitas dores nas costas, ele tinha que tomar injeções, né, para poder transmitir os jogos, para poder trabalhar, estava com muitas dificuldades físicas também o Luciano, e já não vinha bem de saúde e já não estava mais no auge da sua narração, o Luciano. Então em 2011 eu acho estranho, né, o Luciano, eu não consigo imaginar em 2011 o Luciano do Vale voltando para a Rede Globo. Mesmo que fosse para ser lá um segundo, terceiro, quarto narrador e deixar a Band, onde ele seria o titular na Copa, também não faz sentido, né? Uma coisa... Então, é isso, né? Mas o Galvão confirmou, o Luiz Roberto falou lá no especial na Bandeirantes, né, dos 10 anos do falecimento do Luciano do Vale, e o Galvão confirmou, então, na Folha de São Paulo que teve esse convite, teve reuniões, jantares, estava tudo certo para o Luciano voltar em 2011 para a Rede Globo, mas o Luciano preferiu, né... Na última hora ali, no último momento, ele preferiu continuar na TV Bandeirantes, até acho que pensando nisso, né? Agora, outro detalhe, né? Eu fico pensando aqui essas coisas de televisão, de rádio. Será que a Globo não estava querendo tirar o Luciano da Copa do Mundo de 14 na Bandeirantes? Será que o objetivo não era esse? Tirar o Luciano da concorrência? Porque mesmo não estando no auge, o Luciano, né, tinha um nome incrível, né, gigante. Então, era um concorrente da Globo, né, na Copa do Mundo. Narrando pela Bandeirantes. Será que não foi essa a ideia? Vamos trazer o Luciano para cá, vamos colocar em alguns eventos importantes e tal, mas os Jogos do Brasil, eu acho que não ia fazer, né? Acredito que você acha que se o Galvão tava nesse projeto, né, fazendo o possível ali para trazer o Luciano para a Rede Globo, você acha que o Galvão ia perder a posição de titular? Então ele, né, a Rede Globo tiraria o Luciano da Bandeirantes da Copa do Mundo e da Olimpíada do Rio. Depois acabou, né, infelizmente, né, não aconteceu porque o Luciano nos deixou, né, em 2014, há 2 meses da Copa do Mundo aqui no nosso país. Então é isso, né? Acho estranho, sincero, honestamente, não encaixa para mim, né? Repito aqui que não duvido da informação, não duvido da palavra do Galvão, nem do Luiz Roberto, mas 2011 não bate, cara. Se fosse nos anos 90, realmente faria sentido, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês, né? Lembrando que o Luciano saiu da Globo em 82, né? Trabalhou de 72 a 82, saiu como principal narrador esportivo da Globo, depois foi lá pro seu projeto, né? Realizar o seu projeto Show do Esporte, primeiro na Record, depois para valer na TV Bandeirantes em 1984, projeto que durou ali quase 2 décadas. Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre esse assunto, né? Do Galvão aí, do Luciano. Peço mais uma vez a sua colaboração, deixando o seu like no vídeo, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta desses conteúdos, inscreva-se aí no canal do Fábio Fidelis, só clicar embaixo aí, beleza? Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo aqui no canal, beleza? Um abraço, tchau!